É terrível, há uma dissociação no Brasil entre o sentimento popular, o sentimento das ruas e a chamada elite política. Elite no sentido sociológico, tá, entre a elite política e tal. Ela continua de costas para o Brasil. Tivemos as eleições recentes de outubro em algumas cidades em 2 turnos, né? Mas é incrível, nós temos situações que causam estranheza a qualquer observador. Imagina um observador estrangeiro vendo o Brasil, como é que ele pode entender que um prefeito eleito tem prisão decretada, né? E está foragido da justiça? Quer dizer, é o caso de Osasco. E nós não estamos falando de uma pequena cidade. Osasco virou autônoma no começo dos anos 60, né? Separando de São Paulo. É um município rico, tem um orçamento significativo. Seu prefeito eleito que fez a campanha dizendo que ia acabar com privilégios e atacar a corrupção, e o prefeito, junto com vários vereadores, que é ex-vereador, né? E outros vereadores da Câmara tal, estavam envolvidos em maracutaias, para falar uma linguagem mais direta tal. E o prefeito, a justiça ordenou a sua prisão, sua detenção no dia 6 de dezembro. E ele voltou ao Brasil, ele tomou conhecimento imediatamente, né, que ele estava preso e tal. Ele estava nos Estados Unidos visitando o Mickey, o Pluto, o Pateta, né, o tio Patinhas, acho que o tio Patinhas ele deve gostar mais. E aí volta no dia 25. Quer dizer, e ele diz que tem muito respeito pela justiça. Puxa, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós estamos falando de um prefeito eleito e que fez campanha dizendo que ia combater a corrupção. Isso numa cidade que já teve problemas recentes em relação aos seus prefeitos e também em relação aos seus vereadores. E a acusação que envolvia também empresas municipais. E nós, sempre quando falamos dessas questões aqui em São Paulo, sempre a referência de mazelas no trato da coisa pública é sempre dito que era longe daqui. E normalmente se colocava lá no norte, para alguns é como sinônimo de nordeste e tal. Nós estamos falando do estado de São Paulo. Hoje nós falamos de Ribeirão Preto, tocamos rapidamente no episódio de Ribeirão Preto, que não envolve só prefeitos, envolve um número grande de vereadores e também de empresas e autarquias municipais envolvidas na corrupção. E Ribeirão Preto tem uma enorme importância, não estou falando de uma pequena cidade, mas tem uma longa história, uma importância na história de São Paulo desde o final do século XIX e tal. E nós estamos falando de Osasco, aqui na região metropolitana. Poderíamos falar de cidades menores, na região metropolitana, como o caso de Embu. Então a pergunta que fica é, quando que nós teremos um poder político que represente efetivamente a população, que cumpra os seus atributos constitucionais, que respeite a lei e respeite a Constituição? E por outro lado, quando nós teremos eleitores que antes de votar tenham consciência de quem estão votando. Nós estamos falando, por exemplo, no dado que eu citei, de 2 prefeitos eleitos, um deles reeleito, Embu, e o eleito Rogério Lins de Osasco. Eles foram eleitos, tem a prisão decretada. Ou seja, o problema não é só o candidato, o problema também é o eleitor.